E aí pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre ligações entre átomos. A maioria dos átomos que a gente conhece são instáveis. Portanto, nós não vamos encontrar o oxigênio na forma atômica, mas encontramos o oxigênio ligado a ele mesmo ou ligado em outros átomos, como é o caso do gás oxigênio O2 e da água H2O. Os gases nobres, por sua vez, são átomos estáveis, e é por isso que encontramos hélio na forma atômica, é o que acontece com o hélio gasoso. Percebemos, então, que ligação é um mecanismo de estabilização de átomos, é um artifício que o átomo usa para adquirir estabilidade. A estabilidade atômica segue a regra formulada por Kussel, Lewis e Wenzel. Um átomo fica estável quando a sua configuração eletrônica fica mais parecida possível com o gás nobre mais próximo na tabela periódica. Exemplo colocado por vocês é o magnésio. O gás nobre mais próximo dele na tabela é o neônio. Comparando as duas distribuições eletrônicas, nós percebemos que o magnésio deve perder 2 elétrons para adquirir estabilidade. A generalização dessa regra recebeu o nome de regra do octeto, ou seja, um átomo fica estável quando adquire 8 elétrons na camada de valência ou 2 quando possuir apenas a camada K. A primeira ligação que nós vamos apresentar para vocês, ela é chamada de ligação iônica, eletrovalente ou heteropolar. O mecanismo dessa ligação é a transferência total de elétrons entre os átomos. Como consequência desse mecanismo, sempre vai haver a formação de cátion e ânion. Com relação à natureza, como o cátion tem carga positiva e ânion tem carga negativa, a natureza da ligação iônica ela é eletrostática. Os casos mais comuns de ligação iônica são quando um metal se liga a um ametal ou quando o metal se liga ao hidrogênio. Outra forma de determinar que vai acontecer ligação iônica é quando, para a estabilidade, um átomo necessita doar elétron e o outro necessita receber elétron. Compostos que fazem ligação iônica independentemente de outras ligações são chamados de compostos iônicos e eles apresentam algumas características bem peculiares. Todos os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. O ponto de fusão e o ponto de ebulição aparecem com valores muito altos. Conduzem corrente elétrica somente no estado fundido ou em solução aquosa. Não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Os sólidos iônicos apresentam uma arrumação geométrica de íons chamada de grade, rede ou reticulado cristalino. Esse arranjo acaba formando estruturas cúbicas. A fórmula do composto iônico é chamada de íon-fórmula. E para obtê-la, nós vamos sempre colocar o cátion na frente, o ânion depois. Em seguida, a gente vai olhar para as cargas. Se a soma de cargas for igual a 0, a fórmula do composto iônico será o cátion seguido do ânion. Se a soma de cargas é diferente de 0, então nós faremos uma inversão. O valor numérico da carga do ânion vai virar índice no cátion e vice-versa. Vamos lá para um exemplo. Alumínio número atômico 13 e enxofre número atômico 16.
Analisando a distribuição eletrônica do alumínio, percebemos que ele tem 3 elétrons de valência, consequentemente é um metal, doa 3 elétrons para adquirir estabilidade. Enxofre, analisando sua distribuição eletrônica, tem 6 elétrons de valência, consequentemente é um metal e recebe 2 elétrons para adquirir estabilidade. Analisando então que um é metal, o outro é ametal, um necessita doar elétron para adquirir estabilidade, o outro necessita receber elétron, o tipo de ligação tem que ser ligação iônica. Na formulação do composto, vamos colocar o alumínio na frente, o enxofre depois. Analisando as cargas, notamos que a soma é diferente de zero. Consequentemente, faremos a inversão. Colocaremos 2 como índice do alumínio e 3 como índice do enxofre. Valeu, galera. Até a próxima, ainda falando sobre ligações entre átomos.